Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Que o Senhor te guie, te guarde e abençoe todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus que vai trazer edificação, que vai trazer transformação para a sua vida. Aguarde aí para que você possa ouvir a palavra de Deus, esta mensagem. Em seguida, eu quero também realizar uma oração poderosa em uma só fé e em um só propósito juntamente com você. Se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, é gratuito, deixe o seu joinha, tá? Só você clicar neste nome inscrever-se, uma única vez, você já se torna-se um inscrito e ajuda outras pessoas também a acompanhar diariamente. E deixe o seu joinha, clicando nesse dedinho, nesse joinha, você vai estar também participando aqui do nosso canal. Olha o que a palavra de Deus, meus irmãos, diz no livro de Filipenses, no capítulo 2. No livro de Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento, meus irmãos, para a igreja. Ensinamento este, meus irmãos, que nos dá uma grande reflexão, para que nós, cada dia mais, possamos buscar a natureza e o sentimento, o mesmo sentimento e a mesma natureza que houve em Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, deve ser contínuo, todos os dias. Nós devemos buscar, meus irmãos, esse sentimento que havia dentro do coração de Jesus Cristo. Um homem santo, puro e reto em todo o seu caminho e em todo o seu proceder. Todos nós, meus irmãos, queremos que Deus abençoe os nossos caminhos, a nossa vida. Queremos, meus irmãos, a paz, a alegria, a prosperidade. Se alguém disser, meus irmãos, que não busca algo destas coisas, estará mentindo, né? Todo mundo, meus irmãos, tem sonhos, projetos, quer ter paz, alegria, quer que a sua família vá bem, os seus caminhos. Isso, meus irmãos, é a vontade de Deus para todo ser humano. Só que existe algo que nós devemos tratar e cuidar diariamente, que está dentro dos nossos corações. O coração, meus irmãos, do homem é inimigo dele mesmo. Isso mesmo. O nosso próprio coração, ele pode sim tornar-se, meus irmãos, o nosso próprio coração, ele pode se tornar-se o nosso próprio inimigo. Isso mesmo. Nos tornando pessoas contra a vontade e os princípios de Deus que Ele deseja para cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Mas o que eu quero que você compreenda é o que o próprio Paulo, apóstolo Paulo, por inspiração e direção do Espírito Santo, ele nos trouxe, e em concordância com o ensino, isso mesmo que o próprio Jesus ele deixou, isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, no versículo 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nada façais por vanglória, isso mesmo, mas por humildade. E ele disse, e nem contenda. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso mesmo. Eu vou falar aqui, meus irmãos, verdades. Isso mesmo. Vocês sabem que o ser humano, ele se encontra-se em uma carência. Esta carência tem que ser suprida com a palavra de Deus. O ser humano tem que ser curado. A alma, o espírito tem que ser curado para que possa ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Se despojando da natureza, dos sentimentos da carne e possamos ter a natureza e o sentimento de Jesus Cristo. A ponto, meus irmãos, que neste mundo que nós vivemos, o ser humano ele busca, meus irmãos, aplausos, reconhecimento,
Muitas vezes algo que ele faz, que ele busca conquistar, não é nem pela sua satisfação particular, isso mesmo, não é nem, meus irmãos, pelo seu sonho apenas, mas algo também, meus irmãos, para satisfazer o seu orgulho, isso mesmo, ou para receber aprovações das pessoas deste mundo. E a nossa vida, meus irmãos, não pode ser vivida e com base nestas coisas. Nós não podemos viver, meus irmãos, com base nas aprovações das pessoas. Nós não podemos, meus irmãos, fazer nada, meus irmãos, para agradar as pessoas. Isso mesmo. Primeiro, meus irmãos, nós devemos agradar a Deus. Isso mesmo. Agradar, isso mesmo, que eu estou me referindo-se, é a gente, meus irmãos, querer fazer para que a gente possa querer receber aplausos ou glória. Isso mesmo. Por isso que Paulo ele disse: nada façais por contenda ou por vanglória. Nada na nossa vida, meus irmãos, deve ser realizado por contenda, sentimento de inveja, sentimento de superioridade, sentimento, meus irmãos, de vanglória, ou para receber, meus irmãos, aplausos, para fazer, meus irmãos, para aparecer, para mostrar, para ser melhor do que qualquer outra pessoa. Não, meus irmãos. Um coração transformado nós devemos buscar todos os dias, para que tudo na nossa vida possa ser feito, meus irmãos, segundo a vontade de Deus. Você pode ter sonhos, projetos, você pode, meus irmãos, ser uma pessoa que segue isso mesmo, os sonhos, projetos, mas tudo, meus irmãos, olhando para Deus. Por isso que nós devemos ter muito cuidado neste mundo que nós vivemos. Por quê? Neste mundo que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo de aparências, onde as pessoas elas não buscam apenas ter, ou, meus irmãos, alcançar algo, mas elas buscam a todo tempo a mostrar isso mesmo. Fazer, meus irmãos, para mostrar, para receber glória, para receber, meus irmãos, aprovações das pessoas, porque o ser humano, meus irmãos, a todo tempo ele quer aplausos, ele quer glória, ele quer, meus irmãos, algo para crescer o seu orgulho. Isso mesmo, o ser humano é orgulhoso por causa do sentimento e do pecado que está no coração. Mas uma pessoa, meus irmãos, que recebe Jesus Cristo no seu coração, não deve ter esse sentimento de fazer nada, meus irmãos, por vanglória, de fazer nada, meus irmãos, pela aparência deste mundo. Devemos, meus irmãos, ter um sentimento de Cristo no nosso coração, de humildade, de mansidão, isso mesmo. Veja se o nosso coração, ele não está sobrecarregado, isso mesmo, de coisas que não agradam ao Senhor, isso mesmo. De sentimentos que não agradam a Deus, isso mesmo, como inveja, como, meus irmãos, porfias, contendas, como, meus irmãos, maledicências, coisas que não provêm de Deus. Devemos, meus irmãos, nos despojar de todo o sentimento, todos os dias da nossa vida, para que não haja, meus irmãos, nada dessas coisas na nossa vida. Eu, particularmente, meus irmãos, eu busco não olhar nada, isso mesmo. Pessoas, meus irmãos, que gostam, meus irmãos, de expor, de mostrar, de querer causar, para mim estas coisas não me interessam. Nem busco, meus irmãos, observar estas coisas. Por quê? Porque, meus irmãos, existem dois lados aí. Pessoas que buscam olhar e pessoas que buscam mostrar. E quando eu vejo que pessoas, meus irmãos, elas querem viver e para querer, meus irmãos, mostrar e viver de aparência, eu não olho, não sigo, não busco estas coisas, para que eu, meus irmãos, não possa sujar ou querer, meus irmãos, botar estas coisas no meu coração, que não é a vontade de Deus. Porque há dois pecados. O pecado, meus irmãos, da vanglória, aquela pessoa que faz para mostrar, para querer se engrandecer, se orgulhar-se, receber aplausos do mundo. Esta é a soberba e a lascívia da vida. Existe aquela pessoa, meus irmãos, que busca olhar, que busca, meus irmãos, e às vezes termina, meus irmãos, tendo um sentimento de inveja destas coisas, para que nenhum desses dois pecados, destas coisas não venha entrar no meu coração, embora que eu busco todos os dias me curar de todo sentimento que não agrada a Deus. Isso mesmo, eu busco viver esta vida separada,
e cada dia mais em santificação para agradar ao Senhor. Sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós devemos buscar isso constantemente. E isso é o que a palavra nos ensina todos os dias. Pois então, para que você possa ter um coração curado, um coração sadio, um coração, meus irmãos, de uma vida segundo a vontade de Deus, você deve, isso mesmo, selecionar muitas coisas na sua vida. Olha o que a palavra diz, isso mesmo, no versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso mesmo. É aquela pessoa, meus irmãos, que busca a todo tempo os holofotes, a vida dela tem que ser tudo ao seu redor, ao seu benefício. Isso mesmo. Ela não se preocupa-se com ninguém, ela não ama, ela não sofre, ela não busca, meus irmãos, fazer nada para o benefício de outra pessoa. Tudo é para o crescimento, tudo é para a glória, a vaidade daquela pessoa. Isso mesmo. E a Bíblia, meus irmãos, diz que nós não devemos buscar essas coisas pensando apenas em nós mesmos, mas também atentar e olhar para o outro, as outras pessoas. E ele disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em nós deve ter o sentimento que houve em Jesus Cristo. Isso mesmo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpações ser igual a Deus. Olha o que diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dentro de nós, nos nossos corações, tem que ter o sentimento que houve em Jesus Cristo. E qual foi o sentimento que houve em Jesus Cristo? Sendo Deus, sendo o Rei, ele se fez servo de todos. Ele não se deixou, meus irmãos, se levasse pela aparência, pelas concupiscências e a vaidade deste mundo. Olha o que Jesus, olha o que a palavra diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Jesus, meus irmãos, era Deus, era o Rei, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus poderia, meus irmãos, cobrar, isso mesmo, ele era Deus. Jesus poderia, meus irmãos, cobrar das pessoas honras. Jesus poderia cobrar, meus irmãos, e exigir das pessoas honras, exigir, meus irmãos, e mostrar que verdadeiramente ele era Deus, que ele era o Rei, ele era o dono de todas as coisas. Mas olhe, meus irmãos, o exemplo de Jesus, lavar os pés dos discípulos, isso mesmo, andou em um jumentinho, se fez servos de todos, andando, meus irmãos, milhares de quilômetros, isso mesmo, levando o evangelho aos pobres e aos pecadores. Olha o exemplo que Jesus ele deu, e ele, meus irmãos, nos dá este exemplo. Jesus a todo tempo honrando e buscando, meus irmãos, a salvação e a transformação dos pecadores. E é este sentimento que tem que estar dentro dos nossos corações. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão doentes. Doentes, meus irmãos, não é físicas tantos, embora que existem doenças físicas, mas existe uma doença, meus irmãos, que está na alma e no coração das pessoas, a doença espiritual. Pessoas insatisfeitas, pessoas incontentes, pessoas ansiosas, pessoas, meus irmãos, com sentimentos de inveja no coração, porque o mundo, meus irmãos, cada dia mais estão vivendo de aparências, para mostrar, pela vaidade, isso mesmo. E você sabe que é a verdade. Eu não estou falando isso, meus irmãos, por falar, é o que a Bíblia e a palavra nos mostra constantemente. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é real. Todos os dias, quando abrimos, ela mostra a realidade do mundo que nós vivemos hoje todos os dias. Isso mesmo. E é esta a realidade que o mundo está. Uma doença que está primeiramente dentro dos corações. Isso mesmo. Não que Deus não queira, meus irmãos, que as pessoas vivam bem, que as pessoas venham prosperar. Isso mesmo. Mas a base da vida das pessoas não pode ser, meus irmãos, as coisas desta terra. Primeiro, meus irmãos, por isso que quando
Por isso que Jesus diz que buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quando uma pessoa ela busca primeiramente o reino de Deus, ela crucifica a sua vida para Cristo, estas coisas, meus irmãos, não adoecem a sua vida. Isso mesmo. E o Senhor, Ele acrescenta e Ele põe muitas coisas na vida da pessoa, mas não, meus irmãos, como algo, meus irmãos, primordial na vida daquela pessoa. Porque o maior amor é nos servir, é nos sentir, é no estar em Cristo nas nossas vidas. E nós iremos passar lutas, isso mesmo. Nós iremos passar lutas econômicas, financeiras, nós iremos, meus irmãos, passar lutas familiares, problemas no dia a dia, problemas mesmo de saúde. Todos nós, meus irmãos, iremos passar aflições, todos nós iremos passar lutas, problemas, isso mesmo. Mas não podemos deixar que estas coisas adoeçam a nossa vida, que nós, meus irmãos, venhamos colocar estas coisas, isso mesmo, como fosse o primordial da nossa vida. Por isso que nós devemos fazer tudo para o Senhor. E é isso que a palavra nos ensina, meus irmãos, todos os dias, todos os dias. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos orienta, ela nos traz este ensinamento. Olha o que a Bíblia diz no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdias, isso mesmo, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, isso mesmo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que coisa maravilhosa! E nós devemos, meus irmãos, nos revestir como eleitos de Deus, como santos e amados, como pessoas, meus irmãos, que fomos chamados e escolhidos para servir a Jesus Cristo, para que possamos ser imitadores, servos do Senhor Jesus Cristo. E devemos mortificar, como ele diz aqui, meus irmãos, em Colossenses 3:5, mortificar, meus irmãos, os nossos membros, que isso está se referindo à nossa carne. Isso mesmo. Há uma guerra, como se diz lá em Gálatas. Isso mesmo. Há uma guerra e um combate constante entre a carne e o espírito. E devemos, meus irmãos, mortificar a nossa carne. A nossa carne é o sentimento que surge todos os dias dentro de nós. E nós devemos mortificar, pois, os nossos membros, que estão, meus irmãos, todos os dias sobre a terra. Aí ele diz, olhe bem, são palavras, meus irmãos, bíblicas, orientações para a igreja, para mim, para você. Ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Isso mesmo. Isso são exemplos de coisas, como também, meus irmãos, em 1 Pedro. Em 1 Pedro 2:1, olha o que o apóstolo Pedro ele disse: deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vade crescendo. Nós devemos deixar todas estas coisas que foram citadas agora há pouco, isso mesmo, todo sentimento, meus irmãos, da natureza terrena, isso mesmo, a maledicência, o orgulho, isso mesmo, deixar, meus irmãos, se há algum sentimento de inveja, de vaidade, de orgulho, meus irmãos, em busca das coisas e da aparência deste mundo, nós devemos se despojar-se constantemente, por orações, pedindo ao Espírito Santo, se necessário fazendo jejuns e pedindo a Deus que o Senhor nos dê um coração puro e limpo e santo, e que estas coisas sejam arrancadas do nosso coração, que possamos ser livres destas coisas, que possamos nos fazer como Cristo, como a palavra mesmo diz, que Cristo sendo Deus, mas Ele se fez, meus irmãos, como servos, isso mesmo.
como a palavra mesmo diz, que Jesus, meus irmãos, sendo Deus, ele não teve por usurpação, meus irmãos, a glória que lhe pertencia. Olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. Isso aqui é muito interessante. Diz assim, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Esta, meus irmãos, são os exemplos de Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, ele humilhou-se, e humilhou-se, meus irmãos, até a morte. Isso mesmo. E é isso que o Senhor ele espera de cada um de nós. E que nesta noite, ou neste momento que você está nos ouvindo, o Espírito de Deus possa entrar na sua vida, trazendo a vida, a paz, a alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por você, eu abençoo a sua vida, e que possamos cada dia crescer, isso mesmo, como a palavra mesmo diz, desejar com afeto, com amor, como menino novamente, nascidos o leite racional. E esse leite é a palavra de Deus, é o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Que possamos ser pessoas transformadas, curadas de todo sentimento que não agrada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelos teus servos, eu oro por cada pessoa que nos ouve, Pai, de todos os lugares. Pai, cuida deles, Pai, diariamente, trazendo vida, paz, alegria, transformando, Senhor, tirando todo o sentimento que não agrada a Ti, Senhor, arrancando, meu Deus, tudo aquilo que não Te agrada, Pai, todo o sentimento que não Te agrada. Se existe algo que precisa ser arrancado, tirado, limpo, transformado, nos dá um coração como o Teu, Senhor. Se existe alguém doente, Pai, sentindo dores, Pai, aflições, que seja curado, curada agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, eu te peço agora, Senhor, livra, liberta, entra nesta casa, entra nesta família, entra, Senhor, agora trazendo a paz, libertando de toda a escravidão, de todo o pecado, de toda a enfermidade, de tudo aquilo que tem oprimido, amarrado a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te peço agora, Senhor, transforma, purifica, limpa esta pessoa agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, e eu declaro em nome de Jesus a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo você em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu amo a todos vocês, tá? Que Deus abençoe.